presumirei que sim. Gente, boa noite para vocês. Estou dando aula fora da escola hoje, vocês devem ter percebido porque não tem fundo amarelo atrás de mim, né? Por questões pessoais, me pediram para eu dar aula daqui hoje, então tá tudo em ordem. Eu vou compartilhar minha tela para a gente continuar de onde a gente parou semana passada, pode ser? Pode ser. Então vamos lá. Então, semana passada, só recapitulando, a gente começou a falar sobre os benefícios que o trabalhador tem, né? A gente começou falando sobre o Vale Transporte, então nós abordamos a questão de que, por lei, ele é obrigatório para aqueles funcionários que não tenham como se locomover até o local de trabalho e que ele não tem natureza salarial. Por que ele não tem natureza salarial? Porque o custeio dele é dividido entre o patrão e o funcionário, empregado. Ah, Marcelo, mas se o meu patrão quiser pagar sozinho, ele pode? Pode, gente. O que ele não pode é descontar de você mais do que 6% do seu salário, né? Tranquilo isso. Ah, então ele pode. Pode, gente. Nada proíbe o patrão. Se ele quiser falar para você, falar, Marcos, eu vou te pagar 100% do Vale Transporte. Ele pode? Eu acho que ele pode. A opção é dele, o dinheiro é dele. Ele decide se ele quer ou não, né? Ou E descontar aí, menos, né? isso, pode também. Nada proíbe. Vai depender muito de acordo, né? Aquilo ali é a regra. Lembrem-se sempre disso. Quando a gente fala em questões trabalhistas, a gente tem a regra e aí a gente tem os acordos que podem acontecer. Igual acho que foi você mesmo, né, Marcos, que perguntou por texto se não acho que semana passada, na aula anterior sobre a questão de reflexo de hora extra, valor da hora extra que poderia variar, acho que foi isso, não foi? Isso. Isso. A regra é pelo menos 50%, né? Pode haver mais. Quem é sindicalizado, Isso, pode alterar. vai depender de regras adicionais, não pode ser menos, né? Então, hoje a gente vai começar a falar um pouquinho agora de alguns benefícios previdenciários. Então, só para a gente situar, né, só para a gente entender um pouquinho, antes da gente ler aqui o que é previdência, é legal a gente conceituar a palavra previdência. A palavra previdência, ela é uma junção da palavra pré, ou seja, algo antes, e vidência, que é a simples capacidade de enxergar. Então, é enxergar algo antes que aconteça. Ou, de uma forma mais simples, a gente pode falar o quê? Que é pensar no nosso futuro, tá? Então, a previdência, ela nada mais é do que um plano de contribuição, tá? Como assim? Vai ser descontado do salário do trabalhador todo mês uma parcela. Depois a gente vai ver a tabela atualizada de novo. Nós comentamos sobre ela aquela primeira aula durante a pandemia, tal, mas nós vamos ver ela de novo aqui no curso agora, porque vocês sabem que ela teve alteração, né? Vocês lembram disso? Sim. Então, Fizemos uma continha lá. Fizemos uma continha e mesmo que não tivesse feito, né, no nosso salário talvez já tenha vindo diferença aí, né? Deixa só eu anotar que a Ana Paula está entrando, que eu preciso mandar depois para a escola quem que está assistindo a aula. Então, para quê? Qual que é a função desse plano de contribuição? É para que esse trabalhador tenha um amparo quando no futuro ele estiver incapacitado de trabalhar. Normalmente a pessoa já pensa o seguinte, né? Só no caso de aposentadoria. Mas só para a gente pensar o seguinte, aqui a previdência ela vai incluir a aposentadoria, sim. Só que a aposentadoria a gente tem que entender o seguinte: o Marcelo ele pode aposentar e continuar trabalhando. Quando você se aposenta, você não é proibido de trabalhar, a menos que a sua aposentadoria seja uma aposentadoria por
Invalidez. Invalidez. Nesse caso, a lei me proíbe de continuar exercendo uma atividade remunerada. Porque ela entende que se eu... Pode falar, Marcos. Se estiver ganhando um benefício sem ser aposentadoria, também previdenciário em função de doença, também não pode trabalhar. Também não pode trabalhar. Isso. Por isso que eu tô falando só a aposentadoria normal, né? A aposentadoria normal, aquela... eu tenho tempo de contribuição, eu tenho idade. Você pode aposentar e continuar trabalhando, de repente, para complementar uma renda, porque a gente também sabe que a aposentadoria, ela não é das melhores, né? Isso é fato. A não ser que você faça igual meu avô, gente. Meu avô aposentou como funcionário da nossa caixa, que nem existe mais. Ele tinha uma aposentadoria muito alta, né? Mas é outra época, outra profissão, outro tipo de situação. Outra coisa. Hoje em dia se faz ao contrário, né, professor? Hoje em dia, quem tem um bom salário tenta pagar por fora a contribuição e no final, quando aposenta, tem a surpresa, né? Exato, né? Além disso, você pode também ter o caso da aposentadoria, que é um tipo de aposentadoria especial, que é a aposentadoria rural, que ela tem regrinhas um pouco diferentes. A gente pode ter ainda, né, a aposentadoria especial, que é aquela que a pessoa aposenta mais jovem um pouco, em decorrência de algumas profissões específicas que apresentem riscos, né, para a saúde dela. Só que a gente tem outros benefícios que não são aposentadoria. A gente tem, o Marcos comentou, a gente tem lá o auxílio doença, a gente tem o auxílio acidente, a gente tem a licença maternidade. Tudo isso são benefícios considerados previdenciários. Até aqui sossegado, né? Tranquilo. E a pessoa vai contribuindo durante a vida toda e quando chegar o momento, esse valor é revertido para ele. Pode ser na forma da aposentadoria, se for para ele mesmo. Mas pode ser a pensão. Por exemplo, vamos imaginar que eu trabalhei a vida toda e eu morro, né? Logo que eu me aposento e morro. Não dá nem tempo de pegar o primeiro pagamento. A minha esposa, se formos... E aí isso é importante, tá, gente? Se quiser isso de uma forma fácil, sem tanta dor de cabeça, é casamento no papel. É importante a gente falar isso porque o pessoal fala assim: mas a lei fala hoje que a união estável é semelhante ao casamento. E não é, tá, gente? Então, só para deixar isso bem claro. Quer garantir o direito de pensão para o seu marido ou para sua esposa? Pense num casamento no papel. Pode até não fazer festa. Com compartilhamento de bens, pelo menos parcial. Isso, né? Também. Comunhão parcial. Se for separação total, não tem direito, tá? Isso é importante também comentar. Pode ser o regime padrão de casamento do Brasil, que é a comunhão parcial de bens, ou o casal pode optar também pela comunhão universal. Mas se optar pela separação de bens, não pode. Isso inclui aquele caso da pessoa que casa com alguém acima dos 60 anos, já pensando em pegar lá uma pensãozinha. Nesse caso, gente, a lei exige que o casamento seja feito com separação total de bens. Tá? A pessoa não vai pegar essa pensão e nem a herança. A pessoa, o outro pode deixar lá num testamento uma parte, mas não tudo. E não vai ter direito à herança. Tá? Tem uns aí que tem muito dinheiro e paga uma pensão separada, né? Isso, que é a lá previdência contrato de privada. Casamento, de núcleos. Isso. Aí a pessoa casa até com o tema. Sim, lógico. Então vamos falar aqui de um primeiro benefício, gente, que é o salário família. O salário família, curiosamente, ele foi criado, ninguém precisa decorar lei, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas ele foi criado no ano de 1933.
mas ele só começou a ser pago 30 anos depois, em 1963. Porque o Brasil ele tem uma bizarrice jurídica, que é o seguinte, ele permite que eu crie uma lei e que essa lei dependa de uma outra lei para ela entrar em vigor. Tá? E aí levaram só 30 anos para criar essa outra lei. Gente, certo ou não o salário família, não vem ao caso, a gente não discute aqui no curso questões de se a gente concorda ou não, tá na lei, tem que ser cumprido, mas vamos ser sinceros, já que eu vou criar uma lei, para que esperar 30 anos para começar a dar o benefício, né? É muito tempo. Isso aí é uma lei política, né? Só para dizer Sim, que fez, né? isso. Eu fiz lá atrás, num primeiro momento, para satisfazer um interesse político. O povo está satisfeito, eu deixo quieto. Quando que eu volto a falar disso? Quando o povo está falando de novo. Exatamente. Né? Duas vezes eu sou favorecido. Isso. E aí, gente, quem que tem direito ao salário família? Primeira coisa, todo trabalhador que esteja empregado em atividade, exceto domésticos, não tem direito, tá? E domésticos, a gente precisa entender, gente, não é só a empregada doméstica. Um caseiro de sítio é doméstico, tá? Um motorista particular é doméstico. Então, esse pessoal não tem direito ao salário família. O aposentado, naquele caso que nós falamos, da pessoa aposentar e poder continuar trabalhando, ela também não vai ter direito. E aquele que está recebendo seguro doença. Mais uma aqui, igual também o Marcos já tinha levantado a bola ali, né? De alguns benefícios que a pessoa não tem direito se ela estiver recebendo algum benefício que não seja aposentadoria também. Não depende de carência. O que é isso? Tanto faz a quantidade de tempo de carteira, ela tem direito. Isso. A pessoa pode ser o primeiro registro dela em carteira, nunca contribuiu com a Previdência, já vai ter direito se ela atingir os requisitos, né? Para quem que tem? Bom, primeiro que ele é proporcional ao número de filhos, ou seja, se eu tiver um filho, é um valor. Se eu tiver 2 filhos, o valor é dobrado. Se eu tiver 3, Sim, vai. e assim vai. Mas nós vamos ver que é uma tristeza, tá? Quem Não tem direito? compensa os filhos. Não compensa. Essa ideia de que eu vou fazer vários filhos para receber salário, família, cai fora. Tá? Quem tem filhos ou equiparados são enteados ou tutelados, alguém que você tem a guarda jurídica, que tenham até 14 anos. Ou sejam incapazes. Eu gosto mais de incapaz. Eu trouxe a palavra inválido porque é o que está na apostila de vocês e é o que está na lei. A lei não fala em incapaz, a lei fala em inválido. Eu acho inválido uma palavra horrível, uma palavra agressiva, vamos ser sinceros. Né? Pejorativa. Né? Pejorativa até, né? O incapaz de qualquer idade, ou seja, enquanto perdurar a incapacidade dele. Porque pode surgir um tratamento, de repente, alguma coisa que permita que essa pessoa trabalhe num dia, né? Mas enquanto essa incapacidade persistir, enquanto ela acontecer, essa pessoa não, o familiar vai continuar tendo direito a receber o salário família. Posso passar para o próximo slide? Alguém está anotando alguma coisa aí? Pode passar. O slide, acabado todos esses conteúdos, eu vou mandar também para vocês. Mas tudo isso aqui, gente, está na apostila. É resuminho da apostila, tá? Quando que eu perco o direito? No caso da morte do filho ou do equiparado. Primeira coisa. Quando o filho completar 14 anos. Se o incapaz, o inválido, vier a se recuperar. Ou no caso de desemprego, né? E aí, gente, olha que beleza, quer ver? Olha esse valor atualizado para 2020, que é o seguinte:
até R$ 1.425,56, você vai receber R$ 48,62 por dependente. Se você ganha acima disso, ou seja, a partir de 57, você já não tem direito. Até o ano passado, eram 3 faixas de pagamento. Na verdade, 2 faixas de pagamento e uma de não tem direito dali para cima. Agora, a lei foi reformada, aumentou o limite um pouquinho, mas deixou uma cota só, tá? Gente, eu vou ser sincero para vocês. É pouco? É uma miséria? Vamos ser sinceros. Mas muitas vezes faz diferença na vida de uma família? Faz, com certeza. Com certeza. Com Tá? certeza. Quanto menos você ganhar, mais faz diferença. Isso, quanto menor o seu salário, gente, R$ 50, que é basicamente isso, né? Faz diferença. Tá? Eu vou ser sincero com vocês. Quando eu era criança, minha mãe recebia. Né? E, cara, isso ajudou muito a gente. Né? É pouco, mas ajuda. Né? O Brasil ele tem a questão de deixar sempre o básico um pouco menos caro, né? Vamos dizer assim. Uhum. Então, valores mínimos para o básico auxilia bastante. Ajuda, sim, para cesta básica, coisas da cesta básica, isso ajuda bastante, né? Aí Com temos um certeza. outro benefício aqui, gente, que é o salário maternidade, tá? O que é o salário maternidade? Quem tem direito? A segurada, então é a mulher que esteja empregada, ou seja, que está trabalhando com carteira assinada. A trabalhadora avulsa, vírgula, que esteja recolhendo INSS, tá? A empregada doméstica tem direito, a segurada especial e o contribuinte individual. Contribuinte individual, pode falar, Marcos. Professor, quanto aí o salário maternidade, o homem, quando adota a criança, também tem direito? Então, é um questionamento muito pesado. A gente tem algumas decisões jurídicas no sentido de que sim, no caso de Isoladas. repente, isso, isoladas. No caso, por exemplo, o homem sozinho acabou adotando, né? Um recém-nascido e Um tal. recém-nascido. Agora, na lei, estritamente falando, não tem direito, né? A gente Então tem isso que aí são pensar só ações, né? Não isso, a tem gente um tem que trabalho jurídico. pensar porque na verdade essa lei, né, que trabalhou boa parte de tudo isso, ela é um reflexo lá de 1943. E ela ainda pega um período em que, teoricamente, homem não tinha que cuidar de filho, né? A ideia é que homem foi feito para trabalhar e mulher para cuidar de filho. E hoje a gente É sabe igual pensão para o homem. É igual que pensão para o homem. Mulher ganha isso, mais que eu largo e ganho pensão. isso, né? Então, assim, hoje a gente sabe que não é mais assim, né? Hoje, se os dois não estiverem se esforçando muitas vezes, não dá para sustentar uma família, né? Com certeza. Que mais, gente? Que além disso aqui, essa pessoa ela vai ficar afastada do serviço por motivo do parto, do aborto não criminoso, e aí aqui novamente, não vamos discutir se as pessoas concordam ou não, são a favor ou não de aborto. O que importa é que a gente tem que entender o seguinte: aborto no Brasil hoje ainda é crime. Crime. Então, eu não concordo com isso. Ok, eu respeito opiniões, mas não é o momento de discutir isso, né? No momento, aborto é crime. Significa que se a mulher praticou um aborto de forma pensada, de forma planejada, ela cometeu um crime. Ela não vai poder pedir para receber um benefício previdenciário, né? O aborto não criminoso é aquele decorrente de doença, acidente, o aborto espontâneo, né? A adoção, então tem direito, no caso da adoção também, ou da guarda judicial para fins de adoção. O que é guarda judicial para fins de adoção, gente? Pode acontecer que no processo de adoção seja determinado que a criança fique um tempo sob a guarda
da pessoa para ver se vai haver adaptação. E aí isso pode permitir que a pessoa tenha acesso ao salário maternidade. Até aqui, alguma pergunta? Deixa eu ver quanto tempo Eu tenho, professor. Pois não. Nesse caso isolado aí da adoção, desse teste, né, que seria em detrimento aí da criança, né? Aham. Até esqueci a pergunta aqui. Se nessa questão aí, que é em benefício da criança, né? Esqueci a pergunta, professor. Esqueci que eu ia perguntar um Bom, detalhe aí, eu vou complementar um negocinho sobre isso. Vamos ver se você pode. Você queria perguntar alguma coisa, Thelma? Sim. Pois não. Aí tá falando que o salário maternidade. Tem uma colega minha que ela se afastou, né, que ganhou bebê, só que é a empresa quem paga. Então não tem nada a ver o pagamento, o salário da empresa com o benefício da Previdência? Tem. Nós vamos chegar, tá no próximo slide. Eu não sei se vai dar tempo de explicar hoje, mas nós vamos ver isso sim, tá? Tá bom. O que acontece? Só para complementar uma informação aqui, gente. Essa questão da adoção da guarda judicial é no caso de adoção de crianças relativamente pequenas. Não é do tipo assim, eu adotei lá uma criança de 14 anos, eu vou precisar me afastar do serviço, receber salário maternidade para cuidar dessa criança. Né? Não, sinto muito, gente. A lei entende que 14 anos você já é marmanjinho para poder aprender a se virar, né? Então, tranquilo. Marcos, se lembrar da pergunta, você pode fazer, tá? Era justamente isso daí mesmo. Era sobre isso sobre que você o ia falar? Da idade. Eu suspeitei que era, tá? A hora que você falou. Justamente. Mas pode haver exceção, por caso uma criança problemática, com histórico de abuso, o juiz... Pode. O juiz pode determinar sim. Né? Vai causar uns questionamentos, a empresa provavelmente vai recorrer, mas muitas vezes, se provar que há uma necessidade, o tribunal vai manter provavelmente essa decisão. Mas são casos isolados e a lei não é feita pensando muito assim num caso específico, ela é feita mais amplamente, né? Justamente para atender a maior quantidade de pessoas. Mas pode acontecer eventualmente sim, tá? Vamos lá. A gente tem um problema que é até o que a Thelma levantou, que é o seguinte. Até um determinado tempo atrás, já faz vários anos, quem pagava o salário maternidade era a Previdência. No caso, a gente sempre se refere a ela pelo INSS. Só que foi feita uma alteração na lei e quem passou a pagar o salário maternidade é a empresa. E aí, gente, eu vou ser sincero para vocês. É uma situação delicada, tá? Porque vamos imaginar a seguinte situação. Só antes para eu contextualizar uma coisinha. A empresa vai pagar, ela vai guardar os recibos de pagamento, os olerites, e depois ela apresenta isso lá pro INSS para abater do que ela precisa pagar de tributação posteriormente. O problema é esse posteriormente, porque nós estamos no Brasil e acredito que vocês devem saber que posteriormente, quando a gente fala no Brasil, a coisa pode ser tanto semana que vem, quando se trata de governo, pode ser daqui a 20 anos, né? Então, assim, a lei não falou, olha, é tanto tempo. A lei falou posteriormente, tá? Então, porque vamos imaginar o seguinte. Gente, vamos deixar de lado a hipocrisia um pouquinho. Eu não sou contra o salário maternidade, eu sou a favor. Mas analisem essa situação que eu vou falar agora. O Marcos tem uma funcionária que saiu de licença maternidade. Vai ficar 120 dias afastada. Tá? Só que ele não pode ficar sem a funcionária 120 dias. Ele vai ter que colocar alguém no lugar dela para trabalhar. Quantos salários o Marcos vai pagar durante esses 120 dias, gente?
O dobro, né? O dobro. Ele vai pagar tanto daquela que está de licença quanto da nova contratada. E isso, gente, gera um ônus para a empresa. Não vamos mentir, não vamos também ser hipócrita de achar que isso não gera custo para a empresa. Então, o que eu acho é que a gente precisava reduzir esse prazo aqui para que a empresa já tenha um ressarcimento disso imediato. Não é que eu estou falando que tem que acabar com o salário maternidade. Porque vamos imaginar o seguinte. Eu não sei se o Marcos... você tem filhos, Marcos? Tem. Eu estou dando você como exemplo porque você é o único homem além do Marcelo aqui na chamada, tá? Mas vamos imaginar o seguinte. Pelo menos no CPF, né? Sim. O Marcos trabalha e eu não sei se a esposa dele trabalha ou não. Mas acredito eu que deva trabalhar também. Vamos imaginar que ela sai de licença e não recebe absolutamente nada. O que ia acontecer com o rendimento da sua casa para manter a casa? Cai para metade, né? Cai pela metade. O fenômeno é o contrário. E mais uma boquinha para alimentar. Isso, e além, né, porque durante logo após a gravidez, logo que a criança nasce, às vezes a mulher também está mais fragilizada, pode ter algum problema de saúde. A criança também, gente, recém-nascida é super normal, né, precisar de remédio, essas coisas. Os custos são altos, então nós não podemos pensar hoje, pelo menos na situação Brasil que a gente tem, em falar, vamos acabar. Até porque, gente, os países de primeiro mundo também adotam salário maternidade. Né? Inclusive, vários adotam salário paternidade também, porque entendem que o pai precisa também participar desse primeiro momento. Tá? Mas isso gera um problema hoje no Brasil muito grave, que é o que? A empresa não querer, muitas vezes, não são todas, tá, gente? Mas muitas empresas estão voltando a ter aquela mentalidade do quê? Não querer contratar mulheres, tá? E é aquilo que eu falei, não são todas. Tem empresas excelentes com projetos excelentes, tá? Mas para quem vai começar a empreender, professor, infelizmente a pessoa vai pensar nisso. Sim, eu concordo, porque é verdade. Da mesma forma que tem um funcionário lá, ou funcionária que vai vestir a camisa da empresa e vai trabalhar e a pessoa vai se sentir bem em ajudar até, né? Sim. Também a gente sabe que no Brasil a cultura geral é a pessoa se aproveitar. Sim, eu concordo com você. É uma coisa meio triste, né? Mas é uma realidade. Com certeza, é uma realidade. Então, assim, perdão. A gente precisa de algumas reformas para que isso possa funcionar de uma maneira que não prejudique nem o empresário e nem a trabalhadora. Né? Porque senão um dos dois lados vai sair prejudicado. Com certeza. E a longo prazo não é bom para ninguém. Né? Isso. Então, assim, gente, hoje a gente vai encerrar aqui nessa parte do pagamento da empresa. Eu vou explicar essas questões da duração, do mais de um emprego, tudo isso, na semana que vem. Eu vou até anotei aqui e vou mandar um print lá na sala disso aqui para vocês também terem acesso aonde foi que nós paramos. Tá? Deixa eu só mandar um print. E mandar também um print de quem está participando aqui da chamada. E, gente, eu vou falar para vocês, eu gosto muito de aula que os alunos participam, igual o Marcos participou, a Thelma participou. Eu acho que a aula cresce, né? Eu acho que o conteúdo ele se desenvolve bem quando a gente tem a participação. E muito obrigado pela participação de vocês. A gente aprende mais, né? Sim, mas é porque assim, gente, eu aprendo com vocês que o aluno acha que só ele está aprendendo, né? Não, nós, professores, também aprendemos com vocês. De repente, algum fato que vocês trazem, alguma pergunta que vocês trazem que a gente nunca tinha pensado. Eu nunca tinha pensado, Marcos, em trazer dentro de aula a pergunta sobre a questão do homem poder, eventualmente, solicitar... São os fenômenos da modernidade. Né? Mas eu nunca tinha pensado. Né? É legal isso. Muito obrigado. E, gente, vocês agora vão para a aula... Quem que é a segunda aula de vocês? É a Simone?
Simone. Não, Luana. Luana. Bom, ela já deve mandar lá no grupo já o convite, ok? Ok. Boa noite. Então, boa noite para vocês, gente. Até semana que vem. Até. Tchau, tchau.